Fala pessoal, aquele bom dia para vocês com muita alegria. Eu sou o professor Júnior e nessa videoaula eu vou resolver um exercício de EDO que foi escolhido pela sala, pois a maioria teve dificuldade na resolução desse exercício. Eu ainda não resolvi, vou resolver junto com vocês e vamos dar uma olhada aqui no grau de dificuldade dele. O primeiro passo que vocês precisam observar é que para qualquer exercício de DO, por separação de variável, eu preciso deixar dy com y e dx com x, perfeito? E para que isso aconteça, eu tenho que manipular isso aqui de alguma forma, porque o meu x quadrado está junto com y, não pode, ó. Aí você vai falar assim, professor, manda o y ao cubo para lá dividindo, mas não dá, porque eu tenho tudo isso aqui multiplicando dx e eu tenho essa operação de menos também. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, utiliza-se o argumento de escrever como um produto, que é fatoração. Então vamos fatorar. Eu vou colocar aqui em evidência para vocês, antes da minha primeira parcela aqui de menos, eu tenho o x ao quadrado e do outro lado eu também tenho um x quadrado. Então eu posso colocar aqui o x quadrado em evidência. Ficaria assim, ó. Quando eu pego x quadrado y ao cubo e divido por x quadrado, repara que sobra aqui, ó, y ao cubo. E, novamente, se eu pegar o 4x quadrado e dividir agora pelo x quadrado, que foi a parcela que eu pus em evidência, sobra o 4. Pronto. Agora, lá do outro lado, quando eu olho antes do sinal de mais e depois do sinal de mais, eu tenho aqui o y ao quadrado em comum. E dividindo a primeira parcela lá de cima por y ao quadrado, vai sobrar aqui 3x quadrado. E y ao quadrado, essa aqui de cima, com y ao quadrado de baixo, sobra 1. Um número igual dividido por um número igual dá 1. Percebam, pessoal, que com essa modificação que eu fiz, ficou fácil agora eu isolar dx com x e dy com y. Agora aqui, ó, se eu quero isolar isso, eu faço o seguinte. O y ao quadrado eu vou deixar junto com dy. Então fica y ao quadrado vezes dy. Aonde eu tenho a outra parcela aqui do y? Desse lado, antes do igual, ó. Y ao cubo menos 4. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Pronto. Pessoal, vocês poderiam ter feito isso antes do igual ou depois, viu? Eu estou colocando aqui só para deixar o y na frente. Agora eu vou organizar o x. Repara comigo aqui, ó, x quadrado com dx. Então aqui... Esse cara aqui, 3x ao quadrado mais 1, está multiplicando, passa para lá, dividindo. Tá? Antes de resolver, pessoal, aqui o meu y ficou primeiro, porque é como se eu tivesse invertido, tá? Coloquei tudo isso aqui para esse lado e tudo isso aqui para o outro, tá? Só para ficar o y primeiro. Muito bem, eu já vi aqui porque a maioria não conseguiu resolver. Vamos lá, então. Quando você olha para a primeira integral aqui, ó, ela dá para resolver fazendo aquele processo do DU ou pelo método rápido. E como que eu sei que isso é possível? Porque na parte de baixo eu tenho uma função do terceiro grau e na parte de cima eu tenho uma função do segundo grau. Quando eu tenho isso, sempre a maior e um grau a menos do que ela, igual eu expliquei em sala, eu consigo resolver isso aqui pelo processo do UDU, ou pelo aquele método rápido que eu ensinei para vocês. Agora, quando você for integrar aqui o outro lado, ó, é que vem o nosso problema, essa aqui. Observa que aqui você tem uma função do segundo grau. E aqui em cima você também tem uma função do segundo grau. E para dar certo pelo método do UDU, teria que ser uma do segundo grau embaixo, e em cima teria que ser do primeiro grau. Muito bem. Se você quebrar a cabeça e tentar resolver pelo UDU, você não vai conseguir, pode confiar em mim. Tá? Não vou fazer isso para a gente não perder muito tempo na aula. Então, como que eu resolvo esse tipo de integral? Vou colocar ela aqui do lado, ó. X quadrado sobre 3x quadrado mais 1 dx. Pessoal, quando isso acontece, você precisa fazer aqui uma divisão de polinômio. O grau de cima é do segundo grau, o grau de baixo é do segundo grau. Toda vez que isso acontecer, você pega e divide x quadrado aqui, ó, por 3x quadrado mais 1. Você vai fazer essa divisão aqui.
Muito bem. Vamos agora só para a gente entender qual que é o processo que eu faço essa divisão. Observa aqui, ó, vou pegar o número 26, vou dividir por 5. Como que eu faço, por exemplo, para dividir 26 por 5? 26 não, vou pegar 86, ó. Primeiro eu pego o número 8 e divido por 5. Eu sei que isso aqui dá 1. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar o número 1, vou dividir por 3. E vou colocar aqui 1/3. Agora aqui eu tenho x quadrado com x quadrado, eles vão se cancelar, ó. Eu estou pegando 1x quadrado e estou dividindo por 3x quadrado. Repara que isso dá 1/3. Depois vocês vão seguir esse caminho, ó, fazer o caminho inverso aqui. O número 1 você vai multiplicar pelo 5, isso aqui dá 5. E você vai passar ele para cá com o sinal contrário. Não é isso que a gente faz quando resolve divisão? Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou pegar 1/3 e eu vou multiplicar 1/3 por 3x quadrado mais 1. Isso aqui dá como, ó? 1 vezes 3x quadrado dá 3x quadrado sobre 3, mais 1 vezes 1/3 dá 1/3. Cancelo, esse meu resultado dá x quadrado mais 1/3. O que eu falei para vocês? Eu preciso pegar esse resultado e passar para o outro lado trocando o sinal, ó. O mais x quadrado vira menos e o mais 1/3 também vira menos. Repara comigo aqui que, ó, esses dois vão se cancelar e sobra aqui como resto pra gente menos 1/3. Muito bem. O que eu faria agora, antes de eu continuar explicando para vocês, nessa divisão aqui, ó. Eu faria 8 menos 5, daria aqui como resultado 3, abaixaria o 6. Aí eu vou lá. Vou dividir 36 por 5. Se eu colocar 8, dá 40, passou. Vou colocar 7, dá 35. Certo? O que eu faço agora? Eu vou pegar aqui 7 vezes 5, 35, vou passar para lá como menos 35. Isso sobra 1. Pessoal, por que eu estou fazendo com vocês essa analogia? Observem comigo que eu tenho alguns elementos aqui. Esse cara é chamado de quociente, esse aqui é chamado de divisor e esse outro aqui é chamado de resto. Eu consigo escrever a divisão 86 por 5 como o meu quociente, que é 17, mais... Aqui eu tenho um pedacinho que sobrou de um todo que eu dividi em 5 partes iguais, ó. Tá? Então eu estou pegando o 86 quintos, que eu estou usando como exemplo, e estou escrevendo ele agora nesse formato de fração. Mas o que significa isso? Significa que se você fosse resolver essa fração aqui, ó, tira o MMC, ó, 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 17, ó, 17 vezes 5, 35 vai 3, 5 com 3, 8, dá 85. 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Se você resolver essa divisão, ela volta aqui, pessoal, nos 86 quintos, percebeu? Ah, mas por que eu perdi tanto tempo da aula mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando para vocês que essa divisão aqui, ó, 86 quintos, ela pode ser escrita como o resultado do meu quociente mais o meu resto dividido pelo divisor. Então, gravem essa fórmula aqui, ó. Quociente mais resto dividido pelo divisor. E é isso, pessoal, que eu vou fazer aqui agora com vocês. Eu vou pegar tudo isso daqui, toda essa nossa expressão aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada nela. E eu vou escrever ela usando essa formulazinha aqui, ó. Então, observem aqui pra gente pegar essa ideia, que quem é o nosso quociente nesse exercício aqui? O nosso quociente aqui é 1/3. Mais. Quem é o resto? O resto é o menos 1/3. Menos 1/3. Tudo isso está dividido pelo valor do divisor. Olha o divisor aqui, ó. 3x quadrado mais 1. Se vocês observarem, isso aqui dá como resultado, ó, 1/3. Faço o jogo de sinal, vai dar menos 1/3.
O 3x² mais 1, ele está dividindo, né? Então, quem está dividindo aqui, ó, passa multiplicando pelo inverso. Então, estou passando multiplicando pelo inverso. Isso daqui pode ser escrito assim, ó. 1/3 menos 1, 3 vezes 3x² mais 1. Pronto, pessoal. Eu fiz tudo isso. A gente perdeu o maior tempo na videoaula para eu mostrar para vocês que essa nossa expressão aqui, ela pode ser escrita como 1/3 menos 1/3 vezes 3x² mais 1 dx. Moçada, eu estou dizendo para vocês o seguinte agora, presta bastante atenção, que se vocês pegarem e resolverem essa expressão aqui, vocês simplesmente só vão recair aqui. O que eu fiz aqui foi uma baita de uma manipulação algébrica usando um conceito de divisão, tá bom? Então agora que vocês entenderam isso, que eu só escrevi, eu vou apagar essa parte aqui de baixo, ó. Tá? Não esqueçam dessa fórmula, eu vou colocar ela aqui do lado para vocês terem acesso. Que aqui o que eu fiz foi pegar o valor do quociente mais o resto dividido pelo divisor. Pronto. Agora, vamos resolver essa integral aqui. Vamos brincar com ela um pouco. Eu vou separar essa integral aqui em duas integrais, tá? Então, como que ela fica se eu separá-la? Eu vou fazer aqui do lado, depois eu passo essa expressão para lá. Ela vai ficar assim, ó. Integral 1/3 de dx, tá? Eu vou separar pelo sinal de menos aqui. Menos a outra integral, que é 1/3 vezes 3x² mais 1 sobre dx. Ó, novamente, só repetindo aqui embaixo. 1/3 de dx. Repara aqui que aqui eu tenho 1/3 e eu vou passar esse 1/3 que está multiplicando para o outro lado aqui, ó, para o lado de fora da integral, menos 1/3. Então, o que sobrou para a gente aqui? Dx sobre 3x² mais 1. Essa primeira integral é muito fácil a gente resolver ela. Qual que é a integral de 2dx? É 2x. Integral de 5dx? 5x. Integral de 1/3 dx é simples, ela vale 1/3 de dx. 1/3 de x, desculpa. Menos 1/3 vezes. Agora o problema, pessoal, ele dá de novo aqui nessa integral, ó. Nessa aqui. Vamos colocar aqui, ó, de vermelho, porque ela é problemática essa. Por que ela deu problema para nós aqui? Porque ela novamente não dá para fazer por UDU, ó. Aqui embaixo eu tenho do segundo grau. Aqui em cima eu não tenho um x para ela virar do primeiro grau. Então eu falo que quando em cima não tem nada, é como se fosse o número 1. O número 1 é uma função constante, é do 0 grau. Então não dá para resolver essa daqui. Então como que eu faço? Eu tenho que recorrer àquela tabela de integrais. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou baixar aqui na internet e vou mostrar para vocês passo a passo a nossa tabela. Repara comigo que eu tenho dx sobre 3x² mais 1. Então vocês vão me ajudar a escolher lá na tabela uma. Você vai vir aqui no Google, ó. Vai escrever assim, tabela de integral. Vamos pegar uma aqui qualquer, ó. Essa aqui da Unicamp deve ser bem completa. Vamos buscar ela aqui, ó. Fazer download. Aqui do lado direito, ó, estão todas as nossas integrais. Qual que interessa pra gente? Repara que é 3x² mais 1 e não tem raiz. Então, essas partes de baixo, a 18, 19, 20, 21, nenhuma, porque todas elas têm raiz. A 17 é alguma coisa menos outra coisa, também não serve. Como eu tenho 3x² mais 1, é a equação do 16 aqui, ó. A gente vai usar ela. Essa aqui. Aí. Vamos voltar lá agora, ó, no nosso trabalho. E vamos colar ela aqui pra gente. Inserir, imagem, recentes,
aqui. Então, para eu resolver essa integral aqui, ó, a gente vai usar esse comando aqui, que eu vou deixar marcado para vocês. Então, eu vou escrever a integral aqui embaixo. Ela vai ficar assim, ó. dx. Repara, pessoal, que então eu troquei o du pelo dx, certo? Aqui embaixo eu tenho que ter uma única coisa elevada ao quadrado. Só que eu não posso colocar aqui o 3x² desse jeito, porque aqui quem está ao quadrado é somente o x e não o 3. Eu preciso então fazer isso aqui, ó, alguma coisa, tudo elevado ao quadrado. Como que eu faço? Ó, o 3x², esse 3 aqui, eu posso escrever ele assim, ó, como raiz quadrada de 3. Veja como que eu consigo o que eu preciso. Se eu escrever o 3 como raiz quadrada de 3, eu cancelo esse 2 com esse, ele volta a ser 3. Ah, professor, não entendi. Então, olha aqui, ó, um pouquinho mais de calma. Se eu escrever aqui assim, ó, raiz de 3x², repara comigo que aqui embaixo ficou u e tudo isso está ao quadrado. Se você resolve essa expressão aqui agora, ó, se você fizer essa conta, raiz de 3 vezes x², você corta raiz de 3 aqui com 2, fica 3. E o x também está ao quadrado, 3x². Observem que eu voltei, ó, no que é verdadeiro para a gente, ó, 3x². Tá? Eu só manipulei de novo esse algebrismo. Isso é muito importante, viu, pessoal? Depois, mais esse A faz o papel do número. O nosso número aqui é o número 1. E eu posso escrever 1 como 1², que eu não altero nada. Moçada, de novo, ó, bastante atenção. Isso daqui que eu escrevi é a mesma coisa de dx sobre 3x² mais 1. Tenta resolver que vocês vão ver que vocês voltam no mesmo resultado. Agora vamos colocar aqui ordem na casa, ó, os papéis aqui. Se eu comparar com a integral da tabela 16, eu tenho du sobre raiz de 3x² é u², então esse aqui está fazendo o papel do u, mais 1², esse está fazendo o papel do a. Então, quem é o nosso u aqui? Raiz de 3x. Quem é o nosso a? 1. Agora é só você substituir na fórmula, ó. Fica assim, 1 arctangente 1 sobre a, então é 1 sobre 1, vezes arctangente de u sobre a, quem que é o nosso raiz de 3 vezes x, sobre a, que é 1, mais a constante. 1 dividido por 1 é 1, raiz de 3 vezes x dividido por 1 é ela mesma, então o único resultado aqui é arctangente de raiz de 3x. Tá? Só dei uma simplificada aqui. Mais o valor da constante. Pronto. Resolvi essa integral aqui. Deixa eu só colocar ela aqui para vocês, ó. Colocar ela aqui assim. E aí, vocês já sabem quanto que deu essa integral nossa aqui. Deixa eu só acertar isso aqui um pouco melhor, ó. E esse aqui foi o nosso resultado encontrado. Aqui. Vou colocar ele aqui, ó. E vou baixar essa parte aqui, ó. Pronto, pessoal. Eu fiz tudo isso para resolver essa integral. Então, ficou essa integral aqui, nossa, toda que a gente viu aqui, ó. Certo? Quando eu resolvi ela caiu nessa expressão aqui. Quando eu resolvi essa expressão toda, ela caiu aqui nesse resultado. Pronto, vamos deixar ela aqui separada. Acho que vocês já entenderam esse pedacinho aqui. Vou deixar ela aqui nesse canto. Vou fazer um rascunho aqui até um pouquinho mal feito, ó.
Só para vocês entenderem que todo esse espaço aqui, ó, eu fiz para resolver essa integral aqui. Agora, pessoal, eu vou resolver a outra. Eu fiz a do x. Agora eu vou fazer a do y quadrado. Essa aqui, ó. Esse outro pedaço aqui. Eu vou até pegar ela aqui, ó. E vou resolver lá embaixo para vocês. Então, eu vou copiar ela aqui. Vou fazer ela aqui embaixo. Essa aqui, moçada, como vocês viram, dá para fazer pelo DU e dá para fazer pelo jeito rápido. Então, eu vou mostrar os dois para vocês, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa observar é que como isso aqui é do terceiro grau e essa é do segundo grau, é possível a gente resolver ela pelo DU. Eu chamo a parte de baixo de U, tá? Então, eu venho aqui e falo que nosso U é y ao cubo menos 4. Aqui eu vou derivar o U em relação à letra Y. Isso daqui dá como resultado 3y ao quadrado. Observem que essa parte de baixo aqui, ela virou U. Então, essa parte de cima, que é y ao quadrado vezes dy, elas também precisam ir para a letra U. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar du é igual 3y quadrado dy. E se a gente isolar aqui o y quadrado dy, que é o que a gente precisa isolar, sobra como resultado du sobre 3. Então, a parte de cima aqui, ó, ela fica du sobre 3. Du sobre 3, moçada, é 1/3. Eu passo 1/3 para fora e a nossa integral fica du sobre u. E aí vocês vão lembrar que du sobre u, eu já ensinei em aula, é o ln de u. Mais o valor da constante. Pronto, está resolvido. Basta você substituir aqui, ó, o ln. Quem que é o nosso u? É o y ao cubo menos 4 mais o valor da constante. Como que fica pelo jeito rápido, pessoal? Ó, resolvendo aqui pelo jeito um pouco mais rápido. Você viu que dá para chamar de UDU, né? Então, eu já sei que isso daqui vai dar um ln, porque se eu colocar um parênteses aqui embaixo, isso aqui está elevado a 1, é do primeiro grau. Então, a função maior que eu tenho sempre do lado de fora, quando a parte de baixo dela for uma função do primeiro grau, ela vai virar ln. Aqui, observa, ó, que o nosso u é do primeiro grau, por isso que virou ln. Vem lá daquela integral que diz que dx sobre x é ln de x. Então, eu já sei que isso dá um ln, então vamos brincar com isso aqui, ó. Vai ficar y ao quadrado vezes. Eu sei que isso aqui vai dar ln de y ao cubo menos 4. Só que como isso aqui é uma função composta, do lado de fora é do primeiro grau. E a do primeiro grau me gerou ln. Mas na parte de dentro eu tenho uma função do terceiro grau. Aí eu tinha pedido para vocês derivarem de forma na cabeça mesmo, qual que é a derivada de y ao cubo menos 4? É 3y ao quadrado. Aí vem aqui, divide, quando for função composta, pelo resultado da derivada. Repara que esse y ao quadrado corta com esse y ao quadrado e vai sobrar para a gente ln de y ao cubo menos 4 dividido por 3. Pronto. Viu que bateu o mesmo resultado? Então é isso aí. Agora eu vou pegar aqui, pessoal, a gente fez a outra parte aqui, ó, esse outro pedaço aqui. Que é a outra integral. Agora vamos ver aqui na folha, ó, eu vou copiar esses dois resultados para a solução que a gente precisa lá na outra página. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar essa expressão toda, copio ela, abro uma página nova, colo ela aqui pra gente, ó. Aí, fica certinho, senão fica tudo bagunçado depois. Aqui a gente pode tirar, ó, também. E agora a gente já tem esses resultados aqui, pessoal.
Vamos pegar eles lá também para a gente poder resolver a nossa integral. Quais são os resultados? Da primeira função, que é a função do y, é esse aqui embaixo, ó. Eu vou selecionar ele aqui, copiar, vou lá e colo. Aqui. Opa, fazer de novo esse processo aqui rapidinho. Colar aqui. A outra expressão nossa, que é a do y, dessa derivada, ela deu esse resultado aqui, que foi o nosso arctangente, ó. Vou copiar ela aqui, vou colocar aqui, ó. Pronto. Repare, então, que eu resolvi a primeira integral e resolvi a segunda. Ó, a primeira mais a constante 1, tudo isso é igual o resultado da segunda mais a constante 2. Como o nosso objetivo, pessoal, sempre é isolar o y ou a constante, eu posso usar um dos dois, eu vou tentar isolar o y aqui. Então eu vou pegar o meu C1, que é a constante 1, vou jogar lá para o outro lado. Então a constante 1 vem para cá como menos C1. Como C2 é uma constante e C1 é uma constante, constantes são números, número menos número continua dando número. Então, vou deixar aqui mais a constante. Pronto. Agora, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar, para eu poder aplicar algumas propriedades, eu vou tirar esse 1/3 que está aqui do lado, tá? Tem duas formas de eu tirar esse 1/3 que está aqui. Tá? Eu posso usar uma propriedade aqui, vou tentar fazer a mais fácil. Eu posso pegar uma propriedade, pegar esse 1/3 e mandar ele para cima. Tem uma propriedade de log que diz o seguinte: quando você tem um número multiplicando um logaritmo, esse valor que está multiplicando, ele pode subir no formato de potência. Então eu poderia colocá-lo lá em cima. Mas existe também uma outra propriedade que me permite multiplicar isso daqui em cruz, ó. Que ficaria como resultado ln de y3 menos 4, que é igual 3, que multiplica tudo isso daqui, ó, arctangente, raiz de 3 vezes x, mais a constante. Eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu tenho 3 vezes o arctangente, mais 3 vezes c. Repara que o 3 é constante, repara que o c também é uma constante, e constante vezes constante continua dando uma constante. Então, me permite fazer isso daqui, ó. E depois, moçada, em aulas futuras, eu vou ensinar para vocês o significado dessa lereia da constante. Fiquem tranquilos. Agora aqui, eu preciso tirar o ln para me isolar o y. Então, o que eu faço? Eu vou aplicar Euler. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, ó, que diz que quando eu tenho e elevado a ln de alguma coisa, eu posso cortar isso daqui, isso me dá o próprio a. Então, se eu aplicar Euler de um lado aqui e aplicar Euler do outro lado, eu vou cancelar esses dois aqui, sobra para mim aqui y ao cubo menos 4 é igual Euler de 3 vezes o arctangente de raiz de 3x mais o valor de uma constante. Tá? Usei a propriedade do Euler. Muito bem. Agora, fica fácil. Eu posso pegar e escrever isso aqui. Lembram dessa propriedade também? Que fala que E de A mais B pode ser escrito como E de A vezes o nosso E de B. Então, aqui, como eu tenho uma soma, eu posso escrever isso daqui assim também, ó. Vezes E elevado a K. E aí, lembrando que o E é um número, o K é um número, tudo isso é uma constante. Toda vez que você tiver uma constante, você pode escrever isso aqui como um K. Para finalizar esse exercício, pessoal, você teria duas opções aqui. Para você isolar o y ao cubo, você passaria o 4 para lá, ficaria mais 4. E depois, observe que o y está ao cubo. Quem é potência viraria uma raiz, ó. Mas eu não gosto desse formato. Eu tenho também a opção, e vocês vão ver por que a gente vai precisar isso, lá na frente, de poder também isolar minha constante. Então eu posso aqui, ó,
pegar e isolar, na verdade, o meu K, a constante. E aí ela ficaria desse jeito, ó. Y ao cubo menos 4, tudo isso dividido por Euler de 3 vezes o arctangente de raiz de 3 vezes x. Então, o resultado aqui dessa expressão, se vocês colocar em qualquer software, sai desse formato aqui. É o jeito mais fácil, é isolar a constante ou isolar a função y, tá? E, novamente, parece um resultado muito estranho, mas isso tem uma aplicação, pessoal, e futuramente eu vou explicar isso para vocês, tá? Nas próximas aulas. Um beijo, galera!